estamos tratando do capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembram dele? Cujo título é? Isso. Quando alguém sussurra, pode estar até errado, a gente embarca. Né? É isso mesmo. Muitos descansados, poucos os encolhidos. Lembra a história do menininho na aula de francês? Que não entendia nada de francês. E que dependia sempre de alguém para lhe dizer alguma coisa. A professora chamou por ele, Joãozinho! Como é gaveta em francês? E ele de pé tremendo, não lembrava. A amiguinha do lado disse para ele, Tiruá. Ele entendeu, Tiruá. E respondeu, gavete. Quando de verdade é Tiruá. Gaveta em francês. É assim que a gente embarca para o umbral, por engano, por ouvir o outro. Mas nesse caso, ouviram com bons ouvidos. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Na semana passada tratamos de uma festa, não é? Uma festa complicada. Uma festa de um rei que ninguém queria ir. E hoje, na sequência, por isso é que é importante você saber que nós seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo por capítulo, na sua sequência, estaremos falando de algo que incomoda. Incomoda sempre. Por isso a maioria das pessoas não gosta de ouvir, não gosta de saber. Mas que ninguém pode dizer que nunca ouviu quando estiverem de frente com os seus próprios atos. Nós não poderemos dizer que erramos sem querer. Porque justamente aqui, em muitos os chamados, poucos os escolhidos, está a maldita, para muitos, porta estreita. Porta estreita. Esta que incomoda, se fosse física. Todos os que são obesos, todos os que estão mais avantajados. Porque se tem que passar por uma passagem estreita demais, terão que se disciplinar. E se dessa passagem depender a sua vida, morrerão do lado de fora, por não terem conseguido vencer em função da sua gordura. E conseguido passar pelo vão. André Luiz relata uma historinha universal, que conta, de uma forma muito inspirada, uma referência a este processo. Ela está na introdução do livro Libertação. E veio firmada por André Luiz, atribuída a uma sabedoria antiga, como a história do peixinho vermelho. Um peixinho que, vivendo no laguinho, estava sempre perseguido pelos peixões gordos e pachorrentos, que abocanhavam tudo quanto era comidinha que caía, e às vezes até o ameaçava de comer também, porque passou despercebido, distraído em nhaque. O peixinho vivia atarantado, vivia desesperado, fugindo dos grandões, tentando achar uma comidinha, mas pelas imposições da vida, de disciplinas e de fugas, ele era muito magrelinho.
Então não tinha muita coisa que fazer naquele laguinho, começou a contar quantos azulejos tinha. Foi fazendo inventário de que tipos de azulejos, quantos existiam, e até que ele se deparou com uma pequena grelha, por onde a água passava, e endereçava-se para um lugar que ninguém sabia onde era. O laguinho era abastecido por uma fonte que trazia água nova, e portanto alguma coisa da velha água precisava drenar-se por este pequeno orifício. Ele então, vendo que não havia opções naquele lago dominado pelas outras companhias gordas e preguiçosas, resolve aventurar-se. Com muito esforço, perde algumas escaminhas e consegue passar. E aí começa a cair num outro mundo. Ninguém sabia o que havia do lado de lá, da grelha. Ele descobre o riachinho, descobre plantas diferentes. O riachinho caminha por entre pedras, entre seixos, numa outra exuberância. O sol ali era intenso, já que no laguinho antigo havia a copa das árvores que tolhiam um pouco a iluminação. Ele agora navega por um riacho exuberante. Mais adiante o riacho deságua num riozinho. Um outro universo se abre para ele. Peixes distintos, cardumes, espécies novas, plantas que nasciam e floresciam dentro da água, outras que flutuavam, pássaros de todos os tipos, cantos diferentes. E ele então, todo maravilhado, vai seguindo a correnteza, e assim vai do riacho para o rio, do rio para o grande rio, e por fim deságua no mar. Então foi doideira pura. Marquês de Sapucaí. Conchas, madrepérolas, peixes de coloração cada vez mais luminosas e lindas. Nossa, ele ficou extasiado. Tão encantado ele ficou que ele pensou, puxa, eu preciso voltar lá. Eu preciso contar para aqueles meus irmãos daquele laguinho que existe um outro mundo tão diferente. E ele que poderia ficar lá no castelo de corais, morando com os seus amigos novos, numa outra irrealidade, resolve fazer a viagem de volta. Entra no grande rio, sai no rio, depois no riacho, no ribeirão, naquela corrente pequenininha até chegar na grelha. Entra e começa a procurar o chefe dos peixes. Gordão, senhor de si. O peixinho então conta as maravilhas que ele descobriu. E o peixão diz, não, isso é impossível. Nosso mundo é este aqui, só existe isso. Para nós a felicidade é uma minhoca suculenta, uma cova lodosa onde podemos fuçar bastante. Este é o nosso mundo. Temos aqui tudo de que precisamos. Convoca então o conselho dos peixes para que possam deliberar. Naturalmente contrário já de antemão às ideias do peixinho, que tem a sua insana intenção de ajudá-los, fulminada quando o maioral expõe a tese do peixinho e diz aos outros, agora, esta é uma tese que além de todas as inconveniências, tem a inconveniência maior. Senhores peixes sábios, para que nós possamos constatar a história do peixinho, a única saída daqui é pela grelha. E para sairmos pela grelha, precisamos ficar magrinhos, que nem o peixe. Coisa que, obviamente, ia contra os interesses dos gorduchos. Eu, depois de velho, fazer regime, emagrecer, só vou passar por uma fendinha e descobrir essas bobagens que esse louco está falando. Isso é coisa de juventude. Tomou uns LSD por aí no caminho e veio dizendo que viu coisa. Não queremos. Para nós, nosso mundo é esse, estamos felizes. O peixinho ficou triste. Tinha tanta coisa linda que tinha descoberto. Então, despediu-se, porque ficar naquele laguinho, depois de você ter descoberto
O que existia fora dali, nunca mais. Querem vocês ficar gordos, comendo lombriga, vivendo de resto de folha de árvore, devorando insetos que caem, chafurdando no lodo aí dessas tocas? Problema de vocês. Eu vou embora daqui. Ele então fez a viagem de volta. E aí, passaram-se os meses. E então quis a natureza que um desastre fizesse secar a fonte. Aquela mesma que abastecia o laguinho. E a única saída da fonte era a grelha. Ou a morte. E foi assim que lentamente os gordos e preguiçosos viram seu lago secar. Porque já não havia mais tempo de emagrecer. O emagrecimento mais rápido que eles podiam agora era morrer. Como morreram entalados nas suas covas lodacentas. Essa historinha que André Luiz conta com muito mais propriedade na introdução do livro Libertação, escrito através do médium Francisco Cândido Xavier. E que nós encontraremos na história das crônicas que o mundo conhece, em versões semelhantes, com pequenas variações, representa um pouco da porta estreita. E é algo que em nenhuma época teve tanta aplicação como hoje, como agora. Vamos ver. Eu já conheço. Também. Então escute novamente. Entrai pela porta estreita. Porque a porta da perdição é larga. E o caminho que ela conduz é espaçoso. Agora perguntemo-nos se nós, em sã consciência, optamos por algo que seja comparável à porta estreita em nossas vidas. Nós ganhamos pouco. Por algum motivo da existência, seu trabalho não é remunerado como você sonha. E então você se esforça para ganhar mais. E por mais que se esforce, não consegue o salário que você sonharia, ou que você acha que merece. Este é um fato. Porque então, não adequar a sua vida, as suas condições. E entender que pode ser que por aquele momento da sua jornada não te seja permitido realizar todas as sandices e loucuras que talvez o seu amigo, seu vizinho, o seu parente realizem. Mas a gente não gosta disto. A gente não tolera ficar naquela situação de insuficiência ou não realização de grandes objetivos. Não nos disciplinamos. Queremos aparências. E aí nos endividamos. Aí fazemos empréstimos. Aí compramos a crédito, como se comprar a crédito fosse a grande sacada. E essa é uma das coisas mais cruéis que a humanidade inventou para si mesma. Que é dar a ilusão a quem não tem que ele pode ter. E fazer de conta que ele tendo, ele é melhor do que o que ele era antes. Ressalvadas as hipóteses em que o crédito pode salvar vidas, quando bem administrado, quando as pessoas que têm um juízo sabem dosar suas possibilidades com suas ambições, vivendo em um mundo em que a infância da humanidade predomina,
certamente, que a maioria não sabe fazer isso. Não tem o equilíbrio adequado. E tendo a ilusão de poder ter sem usar dinheiro para comprar, joga para frente, desfruta da satisfação de ser igual àquele que você admira, ou aquele que tem aquilo que você queria ter também, e depois dá um jeito, se é que paga ou se é que enrola mais para frente. Porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Vemos as filas de gente em crediários, vemos todos os tipos de shoppings abarrotados, e nós não temos nada contra a beleza que pode existir a atrair as pessoas, nas luzes, nas vitrines, bem preparadas. Enquanto esvaziam-se as igrejas, enquanto os cultos da alma em si empobrecem, a porta larga das facilidades nos convida, e o nosso passeio, talvez de um bom tempo atrás, deixou de ser a ida ao parque, a convivência com um amigo em casa ou na casa dele, a visita a alguém querido, para tornar-se o passeio ao shopping. É fácil, tentador, é larga a passagem. Como a porta da vida é pequena. Eu preciso disto. Eu preciso. Do que eu preciso? Quais são as suas necessidades? Não as que você inventa porque inveja. Não aquelas que dizem que você tem que ter para ser igual, para estar na moda, para ser daqueles que, não é? Não parece o Mário Fofoca da novela antiga? Quais são as suas necessidades verdadeiras, autênticas? E se você não possui necessidades, vai fazer o que num lugar onde só te apresentam tentações? Inventá-las? Sucumbir à fragilidade de ver uma coisa bonita e que você já se imagina dentro dela, quando você não precisa? E que para tê-la, se você não precisa, precisará gastar algo, que depois vai lhe fazer falta, que custou para você conquistar num trabalho honrado. Mas a gente vive em um sistema cuja filosofia principal é criar em cada um de nós vontades mentirosas, que fazem a gente pensar que as coisas são importantes quando não tem nenhuma importância. Qualquer um de vocês que entende alguma coisa do Espiritismo e que já leu a respeito das tradições religiosas que a doutrina espírita apresenta, ficaria extremamente surpreso se visualizasse Dr. Bezerra, o médico querido, o médico dos pobres, com o poder visual que você de repente desenvolve, vestido como se fosse Luís XV, e no outro dia vestido de casaca de luxo, com luvas, cartola, ponteira de ouro na sua bengala, relógio cintilante na cinta. E no outro dia, ele envergando uma outra túnica, cujo luxo está ostentado na própria estrutura de sua roupa. E então você olha para aquele homem que todo mundo admira,
pela sua bondade, pela sua simplicidade. E você diz, nossa, Dr. Bezerra degenerou. Só combina as roupas agora. Sapato com cinto, sapato de cromo alemão, cinto de cromo alemão, cartola, luva branca. No outro dia aparecia o rei lá da França, vestido com todo o primor. Você ia achar estranho. E logo iríamos partir para o juízo. Ai, esse daí não é o Dr. Bezerra que a gente conheceu, ou o Dr. Bezerra está se revelando. Nós acharíamos estranho. O movimento espírita criticou o pobre irmãozinho Chico Xavier quando precisou usar uma peruca, dizendo, você Chico, você está ficando vaidoso, está se perdendo onde já se viu, usar peruca agora, preocupado com a aparência. E teve o Chico que enfrentar muito menos os católicos e os evangélicos do que a polícia indecente dos próprios espíritas, que não tinham nenhuma vergonha na cara de se enfeitarem como periquitos de gaiola, usando todas as roupas luxuosas que podiam nas festas onde iam, mas cobravam daquele apóstolo do bem uma explicação do porquê ele estava pondo uma peruca. A porta larga a gente gosta de usar para nós e a porta estreita a gente põe para os outros. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito e como há poucos que a encontram. Depois vem uma outra passagem. Alguém lhe tendo feito esta pergunta, alguém chega ao Senhor e lhe faz uma pergunta: Senhor, haverá os que se salvam? Imagina você vivendo em Sendai, no Japão, na semana passada. Haverá os que se salvam? E o Senhor lhe respondeu. Porque quando a gente escuta essa palavra, ai, os que se salvam, a gente logo pensa, vou subir na árvore, vou subir no poste, vou subir na montanha, assim o tsunami não me pega. Mas não é essa salvação que Jesus se refere, pelo menos quando responde. Porque o Senhor diz aos que o perguntaram, fazei esforços. O verbo é muito importante. Porque o verbo designa a ação. E a ação não é esta, olha, vai andando por aí, o dia que você encontrar com a porta estreita, você entra. Ó, se aparecer aí no bico, não perde a chance, vai lá. Não é este o sentido da palavra do Senhor. Nesta tradução está, fazei esforços. Em outras está, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. Olha só, isto significa, procurai a porta estreita. Ide em uma jornada pelos caminhos difíceis em busca daquele sacrifício que de verdade transforma você. Não é esperar que a doença venha te apresentar a porta estreita. Não é esperar que o terremoto coloque você nesta condição ou que a inundação te empurre para buscar como fazer para sair dali. Não. Muitos quererão entrar pela porta estreita e não o poderão. Vamos pensar um pouquinho num raciocínio que fizemos também hoje à tarde.
A colônia japonesa no Brasil é uma das representações de irmãos de outras terras, que veio de longe e se dedicou ao abastecimento de víveres nas plantações, nos serviços rudes da terra. E muitos de nós estamos de pé, porque mãos desses irmãos trabalhadores que hoje já são brasileiros tomaram chuva e sol para que nós tivéssemos a comida na mesa. Esforçados, lutadores, disciplinados, não recusaram a porta estreita. Fizeram o que era necessário. Cresceram em famílias que também cresceram e produziram filhos. E então, em uma sociedade cheia de injustiças, de dificuldades, mas pacífica, como a nossa, relativamente pacífica, surge então a figura dos descendentes, que já não estão mais contentes com as possibilidades que a terra dadivosa e um país em crescimento não lhes oferece. Sonham em voltar ao primeiro mundo. Sonham em deixar a pátria que eles então passaram a adotar, nascidos já como brasileiros, que poderia ser de dificuldades, de conflitos, de insatisfação profissional até, em troca da expectativa de voltarem para a pátria de seus avós, na qual, ao preço de muito esforço, muito trabalho, conseguissem reunir dinheiro mais facilmente e depois, conquistando esses recursos, a desfrutar da porta larga. E então tomaram um rumo de volta, encontrando uma sociedade que lá também não os aceita, não os trata como iguais. Porque, com raras exceções, estes que chegam de uma terra distante são vistos pelos que lá ficaram desde então como aqueles que foram embora. E que não tendo ganhado o suficiente, agora vem aqui disputar comigo e com os meus filhos, que estamos aqui há tantas décadas, o nosso direito. São tratados como cidadãos de segunda classe, em muitos casos. Tudo em busca daquilo que é mais fácil, mesmo que isso custe esforço. Esforço de suor, esforço de ficar acordado, e isso a gente adora, desde que isto nos enche o bolso mais depressa. Esforço de renúncia, esforço de ficar acordado à beira de um doente, esforço de aguentar uma pessoa com mal de Alzheimer, uma pessoa que perdeu o juízo, e ter paciência com ela. Esse não enche o bolso, então este também nós não estamos muito dispostos a ter. E agora, certamente, que aquilo que parecia tão atraente se converte em um motivo, talvez de arrependimento para muitos, que agora estão sem moradia, estão sem alimento, estão sem água, estão sem gasolina, estão sem aquecimento, em uma noite que hoje vai chegar a -2 graus, num país de primeiro mundo, das maiores, a terceira maior economia do mundo, que não tem como lhes garantir mais do que um bolinho de arroz por pessoa. Então, lá naquele período em que parecia o paraíso
sendo conquistado por muito suor, deve haver aqueles que estão pensando: puxa, se eu tivesse no Brasil, eu estaria com meus pais, com os meus parentes, eu estaria pobre, aflito, talvez tivesse que trabalhar, porque trabalhar como um camelo, eles fazem isso aqui ou fazem lá. Mas talvez eu não estivesse agora como estou. E então, certamente, muitos deles devem sonhar com o momento de pisar de volta aquela terra que deixaram, porque lhes parecia muito estreita no sofrimento, nas dificuldades, na não realização, mas que agora lhes dá uma visão do que realmente é importante, o que realmente vale. Nós só vamos descobrir quando perdemos. Fazer esforços para entrar pela porta estreita. Está sacrificado? Vá em frente. Não desista. Mais do que isso, procure aquilo que exija de você o que é difícil. A maioria de nós tem dificuldade em matemática e a única coisa que faz para vencer a danada da matemática é não estudá-la. Achando que não estudando a matemática você conseguirá se livrar dela no fim do ano. E se por algum erro do destino você for aprovado para o outro ano, vai perceber que a matemática do outro ano é mais difícil do que aquela que você não gostava. Qual é a maneira de você vencer este problema? Dedicando-se a ela. Dizendo: não, isto para mim é um desafio. Se alguém foi capaz de fazer isso, e todo mundo aprende, eu vou aprender essa bandida. E é ela que eu vou estudar mais do que todas as outras. A gente gosta de estudar aquilo que é gostoso, que você tem facilidade. E de verdade a gente foge daquilo que é ruim, que nos incomoda, porque revela aí a nossa fraqueza. Quando é o contrário que nós devemos fazer para nos capacitar. Ótimo, você já tem facilidade nesta área, continue a estudar. Agora, aquilo que você pode economizar de tempo, porque isto você aprende depressa, dedique-se àquilo que é difícil. Você tem um amigo complicado, você tem uma pessoa que trabalha no seu escritório que ninguém tolera, uma pessoa difícil. Então, o que é o normal da porta larga? Ai, não quero nem falar bom dia para esse cara, eu vou para um lugar mais longe dele. Assim eu não tenho que me incomodar com a sua posição. Esta é a porta larga. É o que todo mundo faz, é de onde todo mundo se afasta. E qual é a porta estreita que Jesus aconselha? Fazei esforços por entrar pela porta estreita. A minha porta estreita é: vou me tornar amigo desse cara. Vou fazer o que eu precisar fazer honestamente, para que o meu relacionamento com ele não seja igual ao relacionamento de todo mundo com ele. Porque se ele é desse jeito, ele deve ser doente. Ele deve passar por algum problema que ninguém tem paciência para ouvir, que ninguém quer saber. E então, você vai perceber que se der chance, se for gentil, se for amistoso, se for prestativo, aquele que todo mundo diz que é um diabo em pessoa, vai se tornar talvez o teu melhor amigo, porque você faz para ele o que ninguém faz. Você se coloca em relação a ele como nenhum outro se coloca. E assim com o parente complicado, com o vizinho indiferente,
com aqueles que a gente gostaria que tivessem outro modo de nos tratar, mas que não tratam. A porta é estreita. É exatamente obrigar-nos, como uma disciplina, a enfrentar o obstáculo que existe em nós, porque nós não gostamos do que nos atrapalha. Nós não gostamos do que nos incomoda. Você tem um sapato que te aperta, é o último que você vai escolher para vestir. E só vai usá-lo quando não tiver outra opção. Ao invés de amaciá-lo, ao invés de esforçar-se para haver um acordo entre o seu pé e o sapato, fazei esforços, porque muitos quererão entrar por ela e não o poderão. Muitos quererão agora estar no Brasil, quando já estiveram e foram embora. E agora não poderão. Não poderão porque não tem como sair de lá. Não tem como comprar uma passagem. Não tem passaporte. E olha que interessante. Motivo de humor. Um humor sórdido. Estávamos assistindo a televisão. E todo mundo dizia, alguém tem notícia de algum brasileiro que precisa de ajuda? Nos avise, não tem nenhum brasileiro precisando, aí no desastre em Sendai, nas regiões circunvizinhas, avise, entre em contato, de sexta-feira até domingo, estava essa conversa. Aí, domingo, descobriram uma pessoa, uma brasileira conseguiu arrumar um celular, alguma coisa, e entrou em contato para pedir ajuda. Sabe qual foi a resposta do governo? Ah, a gente não tem como te ajudar e não, vai atrás de alguém que te ajude. Nosso governo aqui, obviamente, ele não tem o que fazer. É claro, ele vai mandar um porta-aviões para buscar uma das brasileiras, um avião a jato, vai arrumar um balão para chegar lá e descer lá em Sendai, para pegar uma pessoa que não sabe nem onde está. A infraestrutura comprometida, todas essas coisas são dificuldades logísticas. Que é mais fácil a pessoa encontrar alguma ajuda lá do que esperar que do outro lado do mundo saia um avião para ir buscá-la. Mas então que não ficasse com essa conversinha, né? Ah, tem algum brasileiro precisando de ajuda? Ah, de tanto perguntar, apareceu um. E qual foi a ajuda? Se vira. Essa é ajuda. Vamos estar aqui pensando em você, se você se virou ou não. Fazer esforços, porque agora todos os que querem voltar terão muita dificuldade de fazê-lo. Dificuldades físicas de fazê-lo. Por falta de documentos, por perda de tudo. Os que sobreviveram vão querer ficar lá, mas têm que ficar. Estão obrigados pela natureza a ficarem ali. Isso sem falar dos riscos que estão se multiplicando em questões de desastre nuclear. Então você já imaginou, eu vou ficar lá no Japão 1 ano, ganho bastante dinheiro, depois venho embora e dá um terremoto, você perde tudo, inclusive o dinheiro. E aí está lá e não pode sair, mas quer ir embora e agora corre o risco de ser contaminado pela explosão nuclear. Meu Deus do céu, isso é pior que filme de terror. O que eu vim fazer aqui? Eu vou embora nem que for a nado. Vou fazer uma balsa de coco, que nem o papilão lá que fugiu da prisão. Mas aqui eu não fico. Se as coisas funcionassem desse jeito, seria tão legal. Não é mais fácil você entrar, buscar a porta estreita e aguentar o tranco? Porque muitos quererão depois entrar por ela, mas não vão conseguir. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começares a bater, dizendo, Senhor, abri-nos, abri-nos, e ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então, recomeçareis a dizer, como não sabe? Nós comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas.
Nós éramos aqueles que te seguiam, que falavam do teu nome, que te defendiam, que ouviam as suas lições. E o pai de família vai dizer: eu não sei de onde sois. Eu não sei. Para mim vocês são estranhos. Se ensinei nas suas praças, vocês nunca aprenderam. Se andávamos juntos, vocês nunca andaram comigo. E agora que a porta está fechada, querem invocar uma presença física ou uma falsa adesão que nunca foi verdadeira, como motivo para que vocês possam participar de alguma coisa que nunca se esforçaram para fazer. Não, não é assim que funciona. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Será então, continua o Evangelho de São Lucas, que haverá prantos e ranger de dentes, quando vereis que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxotados para fora. Ou melhor, o cara já estava do lado de fora. Como pode, estando fora, ser enxotado para fora? Ele já está fora. Ele está fora do reino que ele não quis. Mas ele vai ser enxotado para fora. Naturalmente, como em outras passagens encontramos referências similares, num outro lugar que não mais aqui. Virão do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia. Que são essas duas expressões? Setentrião e meio-dia. Setentrião, na época, se referia ao Polo Norte. As pessoas diziam setentrião endereçando-se na região onde estava o hemisfério norte, ao Polo Norte. E o meio-dia? Meio-dia é uma expressão que diz aos povos até o século XV do Polo Sul, da região sul. Por quê? Até então, a humanidade só conhecia as terras que estavam no hemisfério norte. As grandes navegações só começam a existir depois da invenção da caravela. E só depois disso é que eles deixam o hemisfério norte em direção às terras do hemisfério sul, que eles não conheciam. Então o sol, à época, quando estava ao meio-dia, começava a endereçar-se para a região que eles não conheciam mais nada. Do meio-dia para frente, eles queriam dizer que estavam indo para o lado de baixo, o lado desconhecido, aquele lado que não tinha nada. Meio-dia era a expressão que eles usavam para dizer o sul, no hemisfério norte. E o setentrião quer dizer o Polo Norte. Então o Senhor diz, na linguagem do seu tempo, virão do Oriente e do Ocidente, leste e oeste. Oriente é a região para nós a leste, Ocidente é a região a oeste, na nossa posição. Virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, a que ele chama de setentrião e meio-dia, os que terão lugar junto ao festim do reino de Deus. Então aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. Estas três ou duas passagens do Evangelho, falando da porta estreita, tão importante e essencial para nós, é a convocação direta de cada consciência que hoje está no mundo, podendo viver uma situação que não é na nossa casa, mas é na nossa família. Esta tragédia não está
no lar onde nós moramos, fisicamente. Mas está no coração da gente. Porque não importa que eles tenham o olho puxado. Importa que este olho chora a mesma lágrima salgada que a nossa. Que amam e são amados. Que têm fome e que têm frio. Que são filhos do nosso Pai. Que têm as mesmas esperanças. A porta estreita para eles também haverá de soar para nós. E se ainda não aconteceu com o mesmo drama da tragédia, é porque por enquanto nós estamos tendo a oportunidade de procurar a porta estreita pela nossa escolha. A porta do sacrifício pelo outro, do amor pelo semelhante, do trabalho no bem, esquecendo de quantas coisas a gente já tem e não precisa. De aproveitar o tempo que dispomos para fazer outro feliz. Porta estreita, que significa renúncia, para que você passe pela grelha da experiência da vida e descubra as belezas que estão por lá, pelo lado de lá dela. Se aqueles preguiçosos e pachorrentos não quiserem, vai chegar o dia deles também. Quando a fonte secar, ou o tsunami chegar, ou o terremoto destruir. A única diferença entre nós e os nossos irmãos japoneses neste momento é que este tremor aconteceu no Oceano Pacífico. Porque se tivesse acontecido no Oceano Atlântico, seríamos nós que estaríamos enterrando hoje centenas de milhares de irmãos nossos, afogados, mortos em maior profusão, como mosquitos, nessas megacidades que beiram com as suas maravilhas litorâneas o nosso país. Se tivesse sido aqui o terremoto, no nosso Oceano Atlântico, certamente a tragédia se abateria sobre as cidades mais importantes do mundo conhecido, em termos de economia e de poder. Destruiria boa parte de Nova York. Atingiria capitais europeias como Lisboa, a cidade do Porto. Devastaria, muito provavelmente, a Holanda, a Inglaterra, afogando Londres pelo efeito de maré alta do rio Tâmisa. Esta seria a nossa porta estreita, que ainda não aconteceu, talvez, por algum tempo, mas que, tendo acontecido onde ocorreu, nos faz pensar que não devamos desperdiçar o tempo que temos, aconselhados a procurar fazer o melhor no esforço da nossa própria transformação. Muitos correrão às igrejas quando tudo estiver caindo. Todos os que vão aos shoppings lutarão para entrar nas casas de Deus, como se delas nunca houvessem saído. Como se nunca tivessem elegido o santo dinheiro como seu interesse principal. A santa vaidade, o santo egoísmo, como os seus santos de altar escolhidos. Todos se ajoelharão, todos farão penitência, todos pedirão para entrar pela porta. Mas aí é tarde demais. Aí, como os peixes gordos, não conseguem emagrecer depressa. O mais perto que eles conseguem de emagrecer rápido é morrendo. Pela falta da água, pela perda das oportunidades. Muitos são chamados,
quando é que nós vamos querer nos qualificar para que nós nos escolhamos? Daqui a uma semana, se nada, e Deus queira que nada de pior aconteça, tudo terá sido esquecido. Voltaremos às mesmas leviandades. O assunto terá sido substituído por outro. Alguma corrupção estará tomando lugar. Como hoje ninguém mais fala do tsunami de Sumatra em 2004. Que já está na ordem do esquecimento, como se fosse uma lenda, em que 200.000 pessoas perderam a vida. A tragédia da onda agora é esta. É a tragédia do momento. Então a gente fica olhando, fica extasiado, fica chocado e depois vai para o shopping. Essa é a porta estreita. Se for esta, esqueçam. Se for isto, que é o ideal de cada um de nós, aprender com o Cristo, pode esquecer. Porque certamente a salvação não será para nós. E será muito bom que não seja. Porque o mundo que há de ser construído, este mundo que a gente critica e que achamos não valer nada, este mundo merece gente melhor do que nós. Deus é muito sábio em não nos deixar participar dele. Se nós não estivermos preparados para viver outros valores, além destes que temos visto por aí, e que se nos causa descontentamento, importa que a gente pergunta se lá no fundo não nos seduz do mesmo jeito, não gostamos da mesma coisa, se não queremos também aproveitar uma boquinha. Se fosse conosco a chance de ir procurar um lugar que rendesse mais, nós não iríamos. Como aliás muitas pessoas fazem hoje mudando de igreja. Porque hoje as igrejas prometem como empresas retribuir o seu investimento com vantagens. Vantagens materiais, vantagens econômicas, vantagens de prosperidade. De que adianta falar Senhor, Senhor, se a nossa conduta negocia mais do que se entrega? É melhor mesmo que a gente morra. Porque de verdade a alma não morre. E de verdade a terra precisa deixar espaço para que espíritos melhores do que nós possam viver aqui, numa sociedade mais humana, menos mesquinha. É isso, eu peço a Deus todo dia, em relação a mim mesmo. Não me deixe ficar aqui, Senhor, se eu não estiver à altura do que a terra há de ser. Me leva também para voltar a cortar madeira com as minhas unhas, a arrancar tocos, a carregar pedras no meu lombo, porque de verdade não desejo mais te dar trabalho. Peço sim a Deus isto, com a força da minha fé, não como uma peça de teatro. Se pelo passado ou pelo presente não puder ser digno daquilo que creio, leva-me primeiro do que os outros, porque sei que aí a tua justiça estará me preservando de coisas piores, no exercício equivocado, na conduta errada, de um mundo que precisa melhorar e que talvez eu não fosse capaz de ajudá-lo. Não tenho medo de morrer, de terremoto, de maremoto, do que for. Tenho medo de viver
sem fazer o que precisa ser feito. Atrapalhando os planos do Senhor. Isto sim, sei que já fiz. Muitas vezes. E isto sim, sei que não quero. Não importa quando seja, não importa como seja, não importa quanto dure esta vida, mas enquanto o Senhor continuar achando que vale a pena me dar o ar que eu respiro, a água que bebo, a comida que sustenta o corpo, não será o shopping a minha igreja. Não por virtude, não, mas por acreditar naquele que amo como meu melhor amigo, que é para mim a única esperança, a única certeza, a única coisa que vale a pena. Eu não tenho nenhum outro amigo, nenhum outro, que morreu por minha causa, que morreu para me ajudar, que se deixou matar para que eu aprendesse a ser melhor. Não tenho nenhum amigo que amou os seus amigos e que serviu a eles sem pedir nada em troca. Por isso é que acredito no que diz, porque ele passou por essa porta e disse que este era o melhor caminho. Pensem nisto, enquanto a gente ainda tem tempo, porque não sabemos quando será a nossa vez de contar os que foram para o outro lado, por algum desastre qualquer, por alguma epidemia qualquer, por alguma tragédia qualquer. O capítulo continua e a porta estreita tem muito mais a nos ofertar. Leiam em casa. Vamos orar. Nós te agradecemos, Jesus querido, pela oportunidade que a vida nos concede, do aprendizado que nos chega pela experiência pessoal ou pela observação, quando a nossa inteligência não está adormecida, nem entorpecida a nossa emoção. E se é verdade que nos dói o coração a tragédia que dizimou vítimas, que desamparou nossos semelhantes no Japão, para os quais enviamos nossas preces sinceras e humildes. Também é verdade que dessa atrocidade da natureza podemos extrair lições importantes para o nosso crescimento, para a transformação do nosso eu, para o nosso despertamento. Obrigado por nos fazer entender com a tua vida, com teus exemplos, que nenhum dos filhos de Deus foi criado para ser trucidado, que todas as experiências da vida são oportunidades de resgatar nossos equívocos, de enfrentar nossas necessidades de evolução e de dar testemunho para ser apoio,
de outros que ainda não conseguem ter forças. Uma vez que aprendemos que nunca morremos, ainda que o corpo pereça, nossa essência prossegue, inalterável nas virtudes e nos defeitos, até que a nossa vontade resolva modificá-la, até que o exercício corajoso da disciplina, das atitudes nobres, venha promover o polimento das nossas arestas. Assim, Senhor, sentimos a preocupação do mundo invisível em nos ajudar na observação do que nos está acontecendo, a fim de que o tempo não seja desperdiçado, que nós não joguemos no lixo, como se tivéssemos Cronos como escravo, mas ao contrário, que o aproveitemos, que trabalhemos, que nos sacrifiquemos, porque nunca saberemos quando será a nossa vez de passar pelo terremoto, que abala não só a terra, abala tudo. Por isso cantaremos mais uma vez.